Olá, gente. Vamos dar então continuidade à sequência de vídeos sobre ecologia política e poluição ambiental. Esse vídeo vai falar sobre poluição atmosférica. E uma das maiores fontes de poluição atmosférica é a combustão, provocada pelo uso de combustíveis fósseis, que reagem com o oxigênio, liberando gás carbônico, água e produzindo energia. Então, o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera tem levado a um aumento do efeito estufa. O que é o efeito estufa? A atmosfera terrestre, imagine que isso daqui é a Terra, e isso daqui é a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre tem uma série de partículas, de gases, entre eles o gás monóxido de carbono, o dióxido de carbono, tá? Que acumulam calor. Graças aos gases do efeito estufa, nós temos uma temperatura sobre a Terra que é tolerável, viável para a vida. E em planetas que não têm atmosfera, como é o caso da Lua, a temperatura poucos centímetros acima da superfície já é muito fria. Não há acúmulo de uma temperatura maior em torno desse planeta. Ok? O problema é que, à medida que nós estamos usando combustível fóssil, nós estamos aumentando a concentração dos gases de efeito estufa e, com isso, elevando a temperatura da atmosfera terrestre. Isso pode ser visto nesse gráfico aqui, como os combustíveis fósseis estão gerando mudanças climáticas globais. Todos vocês já devem ter ouvido falar das mudanças climáticas globais. Como é que elas funcionam? Bom, a Terra tem gases de efeito estufa na sua atmosfera. Esses gases retêm o calor antes de ele voltar para o espaço. E essa retenção de calor permite que nós tenhamos temperaturas em média de 25 graus centígrados, que são a temperatura na qual a vida se desenvolve na Terra. Planetas que não têm atmosfera, portanto não têm gases de efeito estufa, como é o caso da Lua, não conseguem reter essa temperatura, portanto, a poucos centímetros acima da superfície do planeta, a temperatura já é muito fria, muito abaixo de zero. Muito bem. O problema é que, à medida que nós vamos utilizar, que o ser humano foi utilizando gás, combustíveis fósseis, ele foi aumentando a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, como o CO2. Esse gráfico aqui está mostrando a concentração de gás carbônico em partes por milhão na atmosfera desde 1958 até 1994. Se a gente ampliar esse gráfico até o início da era industrial, ou ampliar até os dias de hoje, a gente vai ver que esse gráfico continua com uma tendência de aumento aqui, uma tendência de diminuição aqui. Aí, o mais observador de vocês vai dizer, mas professor, por que tem esse zigue-zague? Não é um zigue-zague qualquer, e não é mesmo. Vejam que a amplitude desse zigue-zague, ela é constante. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mais do que isso, vamos ver, por exemplo, essa data aqui, 1962. Subiu e desceu. Subiu e desceu pela segunda vez, subiu e desceu pela terceira vez, subiu e desceu pela quarta vez, chegamos em 1966, 4 anos. 4 anos, 4 picos altos, 4 picos baixos. Isso não é por acaso. A cada ano, a concentração de gás carbônico na atmosfera aumenta e depois diminui devido à alternância de estação de inverno com a estação de verão, especialmente no hemisfério norte, em regiões temperadas.
Por que hemisfério norte e regiões temperadas? Já não basta o hemisfério norte ter o domínio econômico, agora tem o domínio ecológico? Calma, gente, calma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato é que a maior parte dos continentes terrestres ocorre, da parte terrestre, ocorre no hemisfério norte. E a maior parte dessa superfície continental ocorre em região temperada. Então, o que acontece? No inverno, no outono e no inverno, a maior parte das plantas perde as suas folhas. A maior parte da vida entra em dormência. Nós temos prevalência de neve, muito frio, muito pouca atividade biológica. Nós temos uma redução da concentração de gás carbônico. Enquanto que na primavera e no verão, nós temos um aumento desse gás carbônico, nós temos aumento da concentração de gás carbônico. O que acontece o que são essas mudanças climáticas globais? Aqui nós estamos vendo a produção de combustível fóssil em diferentes planetas. E o que nós vemos aqui? Olha só, no hemisfério norte, nos países desenvolvidos, eu tenho a prevalência de combustível fóssil sobre mudanças de uso da terra. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para vocês conseguirem ler. Eu tenho, então, prevalência de combustíveis fósseis e pouca mudança de uso da terra. Estados Unidos, Europa, antiga União Soviética, hoje os países que eram da União Soviética, e Ásia. Okay? Enquanto que na Oceania esse uso é praticamente equilibrado, e na América do Sul e na África, a maior parte das modificações são modificações de uso da terra. Há muito baixa industrialização. Então, os grandes responsáveis pelo aumento de combustíveis fósseis no planeta são os países industrializados, desenvolvidos. É por isso que existe aquela discussão sobre mercado de carbono. Mercado de carbono. Então, os países industrializados, os países ricos, compram créditos de carbono para que os países pobres produzam árvores que vão reter esse carbono na forma de fotossíntese. Então, as mudanças climáticas globais estão levando a uma elevação global da temperatura. Aqui, desde o início da Revolução Industrial até os dias de hoje, a temperatura terrestre vem aumentando de forma contínua, a temperatura média. Aqui, uma figura mostrando espacialmente como é que são essas mudanças. Aqui as mudanças de aumento de temperatura representadas por vermelho e marrom. Vejam como elas se concentram aqui na Ásia e na América do Norte, ok? E a redução da temperatura em outras regiões. Ah, quer dizer que tem regiões que estão diminuindo a temperatura? Sim. Assim como há épocas do ano em que a temperatura diminui. Na verdade, uma das grandes mudanças climáticas globais é a acentuação das flutuações climáticas, inclusive do regime de chuvas. Um outro efeito das mudanças climáticas globais é a previsão de perdas na produção agrícola devido às mudanças climáticas. Então, é previsto que há perdas de até 50% em regiões representadas aqui pelo vermelho e pelo rosa. Enquanto que algumas regiões vão ter aumento da sua produção agrícola. Por quê? Porque à medida que eu estou aumentando o gás carbônico na atmosfera, eu vou facilitar a fotossíntese de plantas que estão consumindo, importando esse gás carbônico e fixando ele na forma de tecido, biomassa vegetal. Um outro efeito das mudanças climáticas globais é a elevação dos níveis marinhos. Então, à medida que eu estou aumentando a temperatura do clima, temperatura da Terra como um todo, eu começo a haver o derretimento das geleiras. Se eu derreto as geleiras, aumenta o nível do mar.
Esse gráfico aqui está mostrando o continente da América do Norte, os limites atuais desse continente e os limites do continente previstos com a elevação dos níveis marinhos. Vejam como há uma inundação de todas as regiões costeiras. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver a parte de chuva ácida. Esse vídeo a gente encerra por aqui. Muito obrigado por sua atenção.